Se a Bíblia, e só a Bíblia, é a única regra de fé, verdade capital e fundamento de todo o cristianismo, isso não deveria se encontrar escrito expressamente com uma clareza incontestável na própria Bíblia? Gostou desse tema? Então já curta esse vídeo e assista até o final. Vinde, ó Deus, em meu auxílio, socorrei-me sem demora. Alguma coisa errada não está certa, como se costuma dizer, pois quem lê a Bíblia do início ao fim não encontra nenhuma só vez sequer a afirmação de que só o que está escrito na Bíblia vale. Que terrível decepção para os protestantes, não é mesmo? Que coisa! Para afirmar a sua norma de fé, o protestantismo começa a violar o seu próprio lema, e a contradição vem logo pela primeira porta e se crava no coração desse sistema. Quer saber mais? Então, lembra de curtir esse vídeo e se inscrever aqui no canal para não perder nada por aqui, ok? Jesus Cristo só ensinou de viva voz. Não escreveu uma só linha. E Lutero quis convencer que todo o cristianismo deveria se apoiar num livro. Como assim, se Cristo não nos deu esse livro? E Cristo não disse aos seus apóstolos, sentai-vos, escrevei, e nem disse, ide e distribuí Bíblias. Mas Jesus disse, ide e pregai, quem vos ouve, a mim ouve. E os apóstolos foram fiéis à sua missão. Poucos escreveram e pouco, mas todos pregaram e muito. O fato é que os apóstolos não pretenderam encerrar em seus escritos todo o cristianismo, todo o depósito das verdades reveladas pela pessoa de Cristo. A Santa Igreja já estava fundada, o cristianismo já havia se propagado e não havia ainda nenhum livro do Novo Testamento. O primeiro evangelho de São Mateus, escrito em aramaico, saiu na Palestina vários anos depois da ascensão do Senhor. O último, de São João, veio à luz nos derradeiros anos do primeiro século. Durante este tempo, a igreja crescia e prosperava em todo o mundo. Qual era então a regra de fé dos cristãos? Qual o veículo de propagação da doutrina integral de Jesus? Era o ensino oral, vivo, autêntico dos apóstolos ou daqueles a quem eles confiaram o governo e a doutrina das cristandades. Isso é óbvio. Óbvio, né? Em que dia, em que ano, em que época acabou essa forma para dar lugar ao reino do livro? Só a Bíblia deveria dizer. E ela diz? Não. Muito antes e depois da Bíblia, a igreja continua sempre como Jesus Cristo fundou, como a estabeleceram os apóstolos, afirmando o direito de ensinar de viva voz, de examinar e interpretar os livros inspirados. Na história, nenhum vestígio de revogação da antiga regra de fé. Seria possível essa revogação? Seria possível que a igreja mais tarde substituísse outra norma de crer a que foi ensinada, praticada e repassada pelo próprio Cristo e pelos apóstolos? Mas, enfim, os apóstolos escreveram alguma coisa. Escreveram evangelhos e epístolas. Basta considerar a índole e a história para responder imediatamente que não, os apóstolos não pretenderam encerrar nesses escritos todo o cristianismo. Jesus Cristo nunca mandou aos seus discípulos que folheassem em um livro para achar a sua doutrina. Mandou, pelo contrário, aos fiéis que ouvissem aos que ele mandou pregar. São Mateus escreve para provar aos hebreus que Jesus é o Messias prometido. Da vida do Salvador, escolhe os fatos que lhe pareciam mais adequados e omite outros. São Marcos, que resume a pregação de São Pedro, é ainda mais conciso e poucas notícias novas acrescenta às que já tinha escrito São Mateus. Aos evangelistas anteriores, São Lucas acrescenta algumas parábolas, alguns milagres, alguns episódios da vida do Senhor. E São João, a pedido dos fiéis, decide escrever.
e pôr em maior relevo a divindade de Cristo contra as heresias nascentes. E as epístolas? Os seus autores as escrevem segundo a oportunidade, para corrigir um erro, Exato. acabar com um preconceito, expor uma doutrina, prevenir contra uma heresia, dar um conselho e por aí vai. Surgem escândalos na igreja de Corinto? São Paulo, então, lhes dirige 2 epístolas. Os judaizantes confundem a boa-fé dos Gálatas? O apóstolo escreve contra as suas insídias. A Timóteo e a Tito, São Paulo manda conselhos, exortações, instruções sobre o modo de governar a igreja, enfim. Em todo o Novo Testamento, não há um só compêndio ordenado da doutrina cristã. Nada que se pareça com um manual, um código, um catecismo destinado a substituir o magistério vivo e, por fim, ser o novo canal do ensinamento cristão. Então, como afirmar que só a Bíblia é fonte de fé? Que só nela se encerram todas as verdades religiosas? Os próprios apóstolos que deixaram escritos, e precisamente os que por último escreveram, são os primeiros a declarar que não escreveram tudo. São os primeiros a insistir em que se conserve a tradição do seu ensino oral. São João arremata o seu evangelho advertindo que Jesus fez muitas outras coisas que não se acham escritas no seu livro nem em livro algum. E o mesmo apóstolo termina as suas 2 últimas epístolas dizendo que não quis confiar tudo à tinta e ao pergaminho, reservando para o comunicar de viva voz. São Paulo não se cansa de frisar a necessidade da tradição oral. Aos Tessalonicenses ele diz: estais firmes, irmãos, e conservai as tradições que aprendestes ou de viva voz ou por epístola nossa. E na mesma carta ele continua: vos aparteis de todos os irmãos que andem desordenadamente e não segundo a tradição que receberam de vós. A Timóteo ele escreve: o que de mim ouvistes por muitas testemunhas, ensina-o a homens fiéis que se tornem idôneos para ensinar aos outros. Aí está claro o ensino vivo, transmitido por tradição. O apóstolo São Paulo, já velho, nas vésperas do seu martírio, adverte a Timóteo a necessidade de prover quem continue o seu magistério. Nada de livre exames das Escrituras, sempre o ensino oral, feito por mestres autorizados. Em todo o Novo Testamento, nem uma só vez se propõe explicitamente ou implicitamente a regra protestante da sola Escritura. Em 1000 lugares diversos se grava a necessidade do ensino vivo, a importância de conservar a tradição, a insuficiência da Escritura, que, segundo afirma São João, nela não se encontra tudo o que ensinou o Salvador. É exatamente isso, meus irmãos. Jesus Cristo nunca mandou aos seus discípulos que folheassem um livro. Pelo contrário, ordenou que quem vos ouve, a mim ouve. Se alguém não ouvir a igreja, seja considerado como infiel, isto é, não pertencente à minha igreja. E Jesus ainda falou que, se alguém não vos receber, nem ouvir as vossas palavras, saindo da casa ou da cidade, sacudi o pó dos sapatos. Foi Jesus ainda quem prometeu o seu Espírito de verdade, a sua assistência espiritual, todos os dias, até a consumação dos séculos, para que os apóstolos, vivendo moralmente em seus sucessores, continuassem até o fim dos tempos a ensinar sempre tudo o que ele nos mandou. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, assim como era no princípio, agora e sempre, por todos os séculos dos séculos. Amém. E você conseguiu entender por que não podemos aceitar e nem se sustenta a doutrina protestante do sola Escritura? Compartilhe esse vídeo com seus amigos e familiares nas redes sociais, principalmente lá nos grupos de WhatsApp, porque isso nos ajuda e muito a evangelizar. Que Deus abençoe. Salve Maria!